Roberto, bom dia. Bom, bom dia. É um prazer enorme para nós. Quando eu digo nós, eu digo a equipe que é tão responsável quanto eu pela qualidade desse programa, diretor-geral nosso, Zé Amâncio, que já é um expert de aprendiz, já era um grande diretor, depois que fez o aprendiz, então, mas virou melhor ainda, o Arapinha, esse genial ser humano e profissional, e o Ricardo, meu filho, diretor do Roberto Justus Mais, que já era da equipe do aprendiz antes de me dirigir, né, já faz um tempo, né? Quando eu voltei para a Record em 2011, já havia uma conversa de um possível retorno, mas a Record decidiu dar um respiro para o aprendiz no ano de 2012, e aí não foi feito o programa depois de 2 edições com o João Dória. Havia uma pressão muito grande e muito gostosa, no meu caso, né, das pessoas, desde que eu parei de fazer o aprendiz, para que eu voltasse ao programa. Queira ou não, e acho que tem um pouco, obviamente, em 6 temporadas, da minha marca, do meu estilo, da minha cara no programa Aprendiz. É importantíssimo para esse programa, e isso foi assim no mundo inteiro, começando com Donald Trump nos Estados Unidos, de que o apresentador tenha, né, a pegada do aprendiz. Eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que o João Dória não tem a pegada, porque ele fez muito bem feito. Aliás, vocês fizeram um programa bem produzido. Mas o público se identificava um pouco mais com a minha figura e pedia o retorno, independentemente de quanto o programa foi bem sem a minha presença. Mas, quando nós pensamos na volta, nós pensamos assim, aí o Mafran e todo o pessoal da área artística, e nós todos pensamos, nós temos que fazer alguma coisa marcante. Eu não vou voltar para fazer a mesma coisa. E aí passou pela nossa cabeça várias coisas. Nos Estados Unidos, é só vocês olharem, Donald Trump já faz há 4 temporadas seguidas o Aprendiz Celebridades. A gente passou por essa ideia, a gente passou por várias ideias. E aí o melhor que foi, que a gente pensa que na vida, e essas são as 2 frases que me convenceram bastante a ir por esse caminho, na vida todo mundo merece uma segunda chance, essa é a primeira. E a segunda que eu perguntaria para um profissional é o que você faria diferente dessa vez. Quantos de nós todos já não tivemos novas oportunidades na vida, em algum empreitado, em algum negócio que nós nos envolvemos, em qualquer tipo de situação? Até pessoal. Muitas vezes a gente tem chance de fazer de novo e melhor. Então, seria muito interessante para nós, o grande desafio que nós teríamos, e eu como apresentador particularmente, enfrentar aqueles que já passaram pelo processo. Sai o elemento surpresa, essas pessoas já viveram essa situação antes, e entra o nosso grande desafio, como pegar esses caras. No bom sentido, porque o que funciona nesse programa, e o que foi sempre o grande sucesso dele, é a capacidade do ser humano de interagir e de aceitar a pressão, e de entender que nós tentamos fazer nesse programa o que o mundo lá fora faz com a gente todo dia. Nos pressionar em busca de resultados, a competição desenfreada, absurda que tem no mercado, a gente sabe disso hoje em dia, entre as empresas, entre as pessoas, entre pessoas dentro da mesma empresa. Eu tenho minha opinião muito formada sobre isso, de o quanto é importante saber aceitar a pressão, quanto é importante encarar a pressão, quanto é importante ser competente para poder destacar da multidão, senão você fica para trás. Porém, sempre com ética, com respeito, com ambição natural, porém não aquela que faz com que os outros se prejudiquem. Então, nesse programa, o que ficou muito claro desde o começo é que o que nós testamos nessas pessoas, esse verdadeiro laboratório de teste de seres humanos que a gente tem nas mãos, eu tenho vários aprendizes trabalhando comigo até hoje, não só os vencedores, mas eu tenho outros que não venceram, que estão trabalhando comigo, porque não tem melhor jeito de analisar pessoas e capacidade de pessoas frente a situações do que essa. Não tem RH no mundo que tenha a mesma oportunidade que nós tivemos de entender como uma pessoa suporta as situações mais diversas que a gente tenta fazer no programa, que simulem a situação da vida real, do dia a dia das pessoas. Então, trazer de volta os aprendizes, por isso que é o retorno, não é só o retorno do Roberto, não, é o retorno desses 16 caras. E antes que vocês perguntem, já foram escolhidos. Não vamos divulgar agora. Esses caras têm um contrato de sigilo com a gente até um pouco mais para frente. Antes do programa, a gente vai voltar com quem são as pessoas. Mas essas pessoas realmente foram escolhidas, querem ter uma nova oportunidade, aí começam as novidades. Primeira novidade é que o programa não vai ser eles não vão ficar reclusos pelos 3 meses que ficavam antes, por alguns motivos. Primeiro, porque quando pensamos nos desafios que nós vamos impor a eles, parte dos desafios era fazer um pouco mais como os americanos fazem lá com Donald Trump, é gravar o programa em apenas 49 dias. Isso significa provas mais curtas, mais rápidas,
de melhor entendimento, inclusive, do público de casa e de pressão constante em cima deles. Não tem mais aquelas recompensas longas, viagens longas. Nós vamos dar recompensas muito interessantes, às vezes muito mais interessantes do que ficar viajando e passeando, e nós vamos fazer com que eles possam se concentrar nesses 49 dias numa verdadeira maratona de desafios. Essa é uma coisa diferente do aprendiz anterior. E muito curioso, para vocês saberem, nós gravamos em 49 dias e depois os caras vão para casa. Os finalistas vão assistir o programa em casa e vão voltar em dezembro para gravar a final ao vivo. Então, isso vai ser muito diferente do que foi no passado. Eles nunca faziam isso. E a gente não tem problema nenhum com isso, de que eles até assistam o programa, vejam quando eles erraram, acertaram, porque depois só dois vão fazer isso, obviamente os 2 finalistas. Posso anunciar o prêmio? Posso falar de tudo aqui? Ok. O prêmio vai ser de R$1 milhão e um emprego com R$20 mil de salário por pelo menos um ano numa das nossas empresas. E ainda vai ser definida. Vai depender um pouquinho do perfil. Como são 6 empresas do grupo, agora vão ser 7, inclusive, nós temos 7 lugares para colocar essa pessoa, dependendo do perfil dela. Outra coisa importante, quer dizer, para os aprendizes que, nos meus primeiros, envelheceram quase 10 anos já, foi 2004. Os outros 9, 8, 7, assim sucessivamente. Vamos ter 2 aprendizes do João Dória e 14 meus, porque eles também têm direito a uma segunda chance, apesar de não terem trabalhado na minha edição, nas minhas edições. É importante para essas pessoas que têm seus empregos, às vezes têm até seus pequenos negócios, e que toparam voltar e largar, possivelmente, esses empregos, pediram licença ou férias, que é um pouco mais que férias, né? Nós estamos falando em 49 dias, sem arriscar o que eles já têm, facilitou o convencimento dessas pessoas também de participarem do programa. Fica muito difícil tirar essas pessoas hoje e ficarem 3 meses isolados, né? Alguns até tiveram filhos no período, é muito engraçado ver a evolução do ser humano, que é natural, quase uma década se passou. Então, essa volta desses caras, essa pressão que nós vamos ter que exercer em cima deles. Eles acham que já sabem das coisas. Então, pegar eles vai ser muito mais difícil, o desafio para nós aumenta demais. Estamos fazendo o que nós chamamos do crème de la crème. As melhores provas que nós já fizemos provavelmente vão se repetir. Eu não vou falar muito, porque senão eles vão ficar sabendo e vão estudar as provas. E criamos novas provas que são absolutamente sensacionais, onde nós temos certeza que eles vão ter problemas. Claro que eu me relacionei com várias dessas pessoas depois do aprendiz, tivemos vários encontros, tenho amizade com eles, mas a amizade vai acabar no momento que eu entrar numa sala como essa que foi simulada hoje aqui, e eu vou pressioná-los mais do que eles imaginaram na vida deles. Isso faz parte desse jogo do aprendiz, da forma de tirar deles aquilo que eles realmente têm. Será que eles melhoraram? Será que eles vão saber aproveitar a segunda chance que a vida está dando para eles? Eles vão se mostrar para o Brasil inteiro outra vez, né? E será que eles vão repetir os mesmos erros? Eu tenho muito material para mostrar de como eles agiram no passado. Então, vocês imaginam como isso vai enriquecer o programa para nós. Enfim, uma coisa é você errar uma vez. Errar a segunda vez já é burrice. E aí nós vamos ser implacáveis com eles. Alguma coisa mais que eu esqueci? Roberto, detalhe, a periodicidade. Periodicidade importantíssima. Nós vamos fazer nos moldes do aprendiz americano, a Record decidiu colocar no ar o programa, pelo menos toda a primeira fase, só uma vez por semana. Então, nós vamos às terças-feiras, provavelmente, na segunda quinzena de setembro, o dia para ser definido ainda, e terminamos em finalzinho da primeira quinzena, provavelmente em 17 de dezembro. É mais ou menos essa a ideia, que acho que é uma terça-feira. Terça ou quinta, não sei agora, uma das duas. Por quê? Nas últimas 2 semanas, nós vamos para o ar 2 vezes por semana, quando chegar no finalzinho, para poder terminar dentro do ano. Porque com 1 vez por semana, começando em setembro, talvez não daria. Então, a gente vai ter 1 vez por semana o programa em setembro, outubro, novembro, e em dezembro, provavelmente, nas últimas semanas, a gente vai para o ar 2 vezes por semana, até terminar no dia 17, com a grande final ao vivo. Agora, além disso, Roberto, tem a integração com o Roberto agora Justus Mais. Aí tem outra novidade. Ou seja, a gente tem 1 vez por semana, mas tem uma extensão. Nós temos uma oportunidade raríssima, e essa foi uma grande ideia, que nós vamos pegar o Roberto Justus Mais, que é às segundas-feiras à noite, à meia-noite 10, meia-noite 15, mais ou menos, e nós vamos incorporá-lo ao programa. De que forma? Nós vamos gravar, logo depois das demissões, das gravações do programa do Aprendiz, nós vamos gravar com o demitido, nós vamos mostrar cenas de bastidores que ninguém viu. Muita gente que perdeu o programa vai poder rever várias coisas que aconteceram, preparando e esquentando para o dia seguinte, quando vem a nova prova, o novo episódio. Então, isso vai ser muito bacana, porque o Roberto Justus Mais vai ser Roberto Justus Mais / Aprendiz durante a exibição do Aprendiz, até dezembro. Depois vem as férias de janeiro, e em fevereiro ele volta com um programa como um talk show outra vez, como sempre foi. Então, vai ser muito legal, porque dentro desse contexto editorial nós vamos ter chances de mostrar
as provas, as salas de reunião, cenas não vistas, que vocês terem uma ideia, só para dar uma noção para vocês, isso eu já falei no passado, mas é muito interessante. A gente grava aproximadamente 2.000 horas do Aprendiz. Exibimos quantas? 20 e poucas. São 16 episódios, vezes 1 hora e pouco, nem 20 horas. A gente joga fora 1.980 horas. De material riquíssimo. Eu sempre falei que o grande desafio do Aprendiz é a edição. Muito material. O que vai facilitar a vida da edição agora é que as provas são mais curtas, e a gente tem uma condição melhor, e como é uma vez por semana, nós temos condição de elaborar melhor essa edição, nós vamos ter mais tempo para fazer uma coisa mais primorosa, que é a nossa ideia. Agora, essa coisa da segunda-feira à noite, no Roberto Justus Mais, a gente poder discutir tudo, mostrar coisas, cenas, eu dar a opinião, entrevistar o demitido, ver onde ele errou, são lições incríveis e são assim, condições e oportunidades das pessoas que eventualmente não tenham visto o programa, de dar um up-to-date para elas, para poder, no dia seguinte, assistir o episódio novo. Então, a gente achou que essa ideia vai ser muito interessante, vai enriquecer ainda mais, e o pacote comercial que está sendo vendido para os anunciantes engloba a segunda-feira à noite. Então, na verdade, o Aprendiz vai estar sendo falado 2 vezes por semana, segunda e terça-feira. Engloba também o R7 e a Record News. Bom, gente, o Roberto está aqui, o Ricardo, o Arapinha, o Zé Amâncio, o Mafran. Eu gostaria de... A última coisa que eu esqueci, Walter Longo, obviamente eu não largo o Walter Longo com seu sarcasmo, com a sua inteligência, com a sua mente brilhante, né, que me ajuda muito no Aprendiz. E vamos ter uma mulher, não definida ainda. Temos um nome muito próximo de definição, ela não me autorizou ainda a divulgar, mas uma pessoa também muito preparada, muito ligada ao mundo executivo, que vai ser a nossa conselheira. Eles vão ser anunciados brevemente, juntamente, bem antes até, mas depois nós vamos anunciar também os 16 participantes. Bom, gente, os microfones estão aí, estão ali com o Gabriel, em cima da mesa. A gente gostaria de abrir para perguntas para vocês, especialmente porque estamos numa mesa com todo mundo com condição de anotar, com relativo conforto, tem até uma aguinha na frente, um lápis, um bloquinho, e... Só cuidado com a pergunta, porque o Roberto é implacável hoje. está na mesa. Vamos deixar claro uma coisa, para deixar só bem claro uma coisa, nós estamos falando dos aprendizes demitidos, né? Não estamos falando dos ganhadores. Os ganhadores não participam. Quem merece uma segunda chance é quem perdeu, não quem ganhou. Tá? 16 participantes, vão lá, João Fernando, do Estadão. Justo, eu queria saber em que situação você vai mostrar esse material dos erros que eles cometeram, assim, depois da prova, antes da prova, para já intimidar o cara, como é que vai funcionar isso? Você está dizendo no Roberto Justus Mais? Não, no Aprendiz mesmo. Você falou que tem material para mostrar sim. como eles Então, erraram. isso não está totalmente definido ainda, mas nós temos muitas cenas de todos eles. Vocês imaginam o que nós temos de arquivo de imagens. Até para chamar, por exemplo, estou numa sala de reunião como essa. Aí o cara fala, não, mas eu fiz isso aqui. Vamos dar um exemplo. Um cara, um coitado lá, que eu vou dar o exemplo dele agora, mas ele tentou subornar tudo que não podemos ouvir hoje, né? Lembra? Num Aprendiz, teve um Aprendiz do sócio, e um dos participantes tentou dar uma gorjeta para cada prefeitura para montar um stand, que eu fiquei possesso, que eu falei que o Brasil não precisava de exemplos como esse e tal. Vai que ele estivesse no programa, não está, não vai estar esse cara. Mas vai que ele estivesse no programa, e ele fizesse qualquer coisa que falasse de ética, tá? Você vai falar de ética? Vamos dar uma olhadinha o que você fez em 2005. Pum, aí solta. Esse tipo de coisa ajuda muito a enriquecer as possibilidades que eu tenho, que antes eram mais limitadas, de exemplificar coisas e de trazer eles mesmos à tona, ou alguma mudança positiva. Eu mostro uma coisa bacana que o cara fez e agora fez errado. Olha como você era melhor, então, você está pior hoje. Esse tipo de exemplo a gente vai poder usar. Vai depender da oportunidade, eu não sei te dizer agora, mas eu acho que é super enriquecedor para nós. Roberto, uma curiosidade, mas primeira pergunta da Janaína. Não, eu queria saber quais são os critérios de escolha desses 16. Você falou era que minha esse... pergunta. Então, minha pergunta. Tá bom. Não, assim, a primeira coisa que nós temos que deixar claro é o seguinte. Janaína. A gente não, eu sempre pautei a conduta do aprendiz, e acho que o público em casa sentiu isso. Vocês jornalistas, olha, eu tive tanto apoio dos jornalistas, sempre todo mundo falou tão bem do programa, então isso me motiva a continuar com o programa, fazer de novo. Sempre teve muita simpatia, mas sabe onde reside um pouco essa história? É na credibilidade desse programa. Então nunca aquele meu diretor-geral que está sentado lá, nem o Arapinha, que também co-dirige o programa, nem o Ricardo, nunca chegaram para mim, temos que demitir fulano porque ele ou temos que segurar fulano porque ele dá audiência, porque é mais polêmico e tal. Nunca ninguém ousou dizer isso para mim. Eu nunca perguntei para eles quem eu devo demitir. E ele sempre falou isso para mim. Eu preciso ter essa isenção com você. Você nem me pergunta, porque se o diretor começar a sentar no meu lugar na mesa, o público em casa vai sentir. Da mesma forma que nós escolhemos essas pessoas agora, eu não estou escolhendo porque é bonita, porque é feio, porque deu audiência, não deu audiência. A gente fez uma lista onde a gente achou que aqueles que, por exemplo, possam render mais. Eu quero o desafio maior para mim, eu não quero o desafio menor.
Tem aprendizes fracos, sim, já tiveram vários, né, durante todos esses episódios. Temos cento e tantos, 120, 115, não sei, são 16 por temporada, vezes 8 temporadas, faz a conta aí, temos 120 pessoas, mais ou menos. Quanto dá? Bom, cento e tantas pessoas. Agora, vocês imaginam tirar 16 deles, tira os 8 ganhadores que não participaram, ainda sobram 120 pessoas das 128, né? Então, dessas 120 pessoas, a gente fez uma triagem. A gente não queria muitos do mesmo episódio, né, para poder ter um balanço dos episódios. A gente foi olhando. Acabou que a gente foi olhando e vendo que, nossa, eu fiquei muito entusiasmado com alguns, inclusive, que eu não vou dizer aqui agora, porque pode conduzir alguma coisa que não é correta, mas assim, que eu achava que podiam ter ganho o programa. E que, por acaso, saíram por motivos que não foram exatamente uma má performance, mas foi uma má performance momentânea. Eu tinha uma grande candidata, não posso falar porque eu vou acabar identificando, mas alguns candidatos nossos que eu não quero me influenciar com isso, porque a hora que começar esse programa, eles estão zerados para mim. Então, mas obviamente que tem alguns que eu considero melhores, outros que eu considero não tão bons quanto os outros, mas todos são muito bacanas. Então, o desafio fica aí, né? Como lidar com esses caras, e eles conhecem o aprendiz, eles sabem como agir numa sala de reunião. Deixar eles nervosos é um pouco mais difícil. A gente pensa assim, né? Mas a hora que começa essa musiquinha, a hora que eles entram na sala de reunião, a coisa vai pegar. Roberto está sentindo saudade de alguns, pelo jeito. Sentiu saudade de alguns aprendizes. Estou com saudade de arrebentar com eles, não, brincadeira. Roberto, aqui, ó. Vai lá, Keila. Eu queria saber se, na escolha, prevaleceu o fato de alguns aprendizes serem mais temperamentais, o que acaba levando a audiência do programa com alguns embates. Teve um até que se demitiu, que foi bem marcante. E se o fato deles já terem participado do programa não facilita a criação de personagens por parte deles e de estratégias para convencerem você, para convencerem o público. Quer dizer, eles já têm um traquejo maior com o formato em si. Então, olha, não tem essa história dos mais polêmicos, menos polêmicos. É natural que alguns desses candidatos, quer dizer, a gente já conhece um pouco o perfil deles, né? E uma coisa importante que você levantou agora, que eu vou contar para você, é o seguinte: eu eliminei aqueles que não jogaram a regra do jogo. Esses eu não quero. Então, o Peter Collins, que foi o que demitiu, ele foi contra um contrato. Ele não podia ter feito aquilo. Quer dizer, ele estava se demitindo do programa, etc. E alguns que desistiram. Os que desistiram eu não chamo. Eu não preciso de perdedores desse tipo. O cara que lutou para entrar no programa e depois desiste, e teve algumas candidatas assim, acho que foram 2, se não me engano, e teve esse cara que agiu de forma errada. Esses caras eu não quero de volta, porque eu acho que eles não estão, vamos dizer, não agiram corretamente. Então, não gosto desse tipo de candidato. Então, Roberto, dos outros, não tem nenhuma restrição. Só uma Fran está reclamando que você está entregando o programa inteiro. Não estou entregando nada, só falei quem eu não trouxe, né? Porque tem um critério por trás das coisas. Sempre teve na minha vida critérios, e eu vou sempre respeitar eles. Falei para eles, não, porque você acha que as pessoas não falam, traz o Peter Collins, vai dar uma grande audiência, o cara te demitiu. Eu falei, não trago. Eu não trago, esse cara rompeu um contrato. Eu não lido com gente que rompeu o contrato. Não, lógico, como televisão você pode até pensar nisso, mas é a prova para vocês de que eu não estou em busca de audiência, porque eu acho que a audiência vem no programa muito mais pela credibilidade das nossas decisões do que pela polêmica de um ou outro candidato. Entendeu? E o desafio é muito legal de poder ver esses caras que já estão acostumados com a gente, com o formato, com tudo, como tirar eles, né? Como tirar deles, como pressionar esses caras. O meu desafio ficou muito maior. E eu sou movido a desafios, eu adoro o desafio. E o deles, então, é um contra o outro, que já sabem, já se assistiram, se eles são espertos, eles devem estar assistindo agora, né? E um não sabe qual que vai entrar, um não sabe do outro ainda, eles se falam, né? Já deve estar sabendo qual, porque nós já escolhemos os caras. Mas eles têm um contrato com a gente que eles não podem falar com a imprensa, não podem até o dia que a gente vai anunciar eles. Mais perguntas, gente? Janaína. Não, vai ser feito antes, agosto, um mês antes. Um mês antes deles entrarem no hotel, a gente vai falar quem eles são. Antes da entrada no hotel, ou antes do começo. Vamos dar uma pausa para entrar ao vivo? Vai entrar? Antes do começo? Não, tem 6 minutos lá. 6 minutos ainda? Tá, 6. Mais perguntas? 10 a. Então, é uma boa pergunta tua, porque a decisão é de 8 homens e 8 mulheres, tá? Nós vamos pensar exatamente isso. Esse foi um breakdown que a gente quis fazer para ter... Você está entregando tudo, Roberto. Ah, não, mas só 8 homens e 8 mulheres, pode falar. Não, nome não. E aí os quartos, eu acho que dessa vez vão ser... Não pode falar ainda, né, para eles, porque eles não têm que saber como eles vão ficar, entendeu? São elementos de surpresa para eles. Vão ver todas essas notícias, eles estão lá fora. E tudo que eles lerem do que eu estou falando vai ajudá-los, né? E eu não quero ajudá-los agora não, porque eu preciso pegar eles de surpresa também. Mais perguntas, gente? O microfone está aqui. A gente vai também ter uma entrada ao vivo no Hoje em Dia, mas a gente pode continuar.
Roberto, na realidade, a gente aqui já tem definido a estrutura do programa, a gente tem o retorno do programa, o retorno do Roberto, o retorno de 16 aprendizes, mas o que você acha que, com esse reencontro, o que vai ser diferente do que você já tinha feito em Aprendiz? Bom, é que eu vou começar a entregar algumas novidades que eu não posso, né? Tem novidades da forma de dar a prova, né? Tem novidades na forma de dar o resultado, tem novidades, já contei aqui, nessa dinâmica de ser mais curto o período, ou seja, tudo vai estar muito mais na cabeça. Eu não dou aquela oportunidade que a gente dava, enquanto tinha, por exemplo, as recompensas, eles tinham chance de ficar no hotel, os perdedores, antes de me enfrentar na sala de reunião, se preparando. Essa vez isso não vai acontecer, nós vamos ter uma dinâmica muito mais agressiva em relação às coisas acontecerem muito mais rapidamente. Isso é uma coisa que a gente até sonhava no passado que acontecesse, porque não valia a pena para nós, né? Perdia-se um pouco de tempo demais entre o que aconteceu de fato e a sala de reunião, que é o ápice do programa, que é o momento mais importante. Então, essa vez nós vamos eliminar esse tipo de coisa. Então, vai ser muito mais dinâmico, a pressão vai ser muito maior para eles. Alberto. A desistência de fazer a edição de celebridade tem a ver com a proximidade com a Fazenda? Ou não, nenhuma. Não tem, até porque pode até ser feito no futuro. A gente não está descartando a possibilidade de fazer isso um dia. Mas a gente achava que... oportunidade também de retornar com esse retorno. Acho que surgiu muito na nossa discussão a oportunidade única de fazer esse retorno, com todos os retornos que estão em torno disso, né? O retorno do Roberto, o retorno de ex-aprendiz, o retorno do programa. O retorno do anunciante. O retorno para os anunciantes e dos anunciantes, enfim, acho que foi muito pensado nisso. Algo que é importante a gente posicionar, esse aprendiz não vai ter inscrições, mas ele vai ter uma interatividade na internet absolutamente inovadora. A gente aposta muito na operação multitela, também em Aprendiz, já que o público sempre foi dos mais qualificados. Bárbara. Bom dia, gente. Bom dia, Roberto. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa frase que você falou, que é o retorno, que é também o retorno dos anunciantes, né? A gente sabe que, pela sua área de trabalho, você é um nome muito forte da área comercial. E eu queria saber o que você está trazendo aí já em termos de vistas de contratos, de anunciantes, para esse novo aprendiz e para a Record aí como um todo. Bom, em primeiro lugar, obviamente, que a responsabilidade comercial do programa está na área comercial, que está embaixo do competentíssimo maior vendedor que eu já conheci até hoje, chamado Walter Zagari. A Record vê nesse produto um produto sempre muito vendável, não só no sentido mais importante, que é a atenção e a atração que ele causa nos telespectadores, no mercado anunciante em geral, mas as oportunidades comerciais que ele gera. É um programa que tem 15 provas, na verdade, e nessas provas todas eles têm... são 15, porque afinal é o 16º programa. Nessas provas todas nós temos oportunidades comerciais de agregá-las aos anunciantes e tem muita possibilidade de merchandising, etc. Então, é um programa que realmente, dentro da grade da Record, é um dos mais competentes comercialmente falando. Foi assim durante os programas do João Dória, foi assim durante todas as nossas edições. No começo, as pessoas nem conheciam ainda, mas depois foi crescendo demais. Então, é um produto realmente muito rentável. É um produto caro, não é barato produzir o Aprendiz, é difícil produzir o Aprendiz, é complexo, mas ele é muito rentável para a emissora. Então, as expectativas são ótimas. Eu não posso ainda dizer, mas já temos a primeira cota vendida antes do plano comercial, ainda nem tinha saído ainda, já temos e já temos praticamente 2 cotas vendidas de patrocínio master. Provas, então, o Zé Amâncio sabe bem isso, ele está ajudando bastante, sempre teve a mão dele muito nisso, porque aí tem uma ligação editorial com comercial. Que provas nós vamos fazer? Então, eu não posso ficar ali, se eu quero provas contundentes, difíceis, às vezes um anunciante pode atrapalhar a prova, tem que tomar cuidado para a gente ter adequação entre a linha editorial do programa e as provas e o interesse do anunciante. Então, isso aí é uma coisa, e já temos pelo menos umas 4 ou 5 provas já bem encaminhadas, né, das 15 que nós vamos fazer. Então, realmente começou com muita precocidade o interesse dos anunciantes pelo programa. Vocês já imaginaram o que vai ser essa sessão de terapia com o Roberto? O cara demitido na terça, volta na segunda para ficar frente a frente. Vai ser bem interessante. Segurança e bombeiro dentro do estúdio. Pior que não volta na segunda, volta antes, né? Porque eu gravo antes o programa, né? Segunda vai para o ar, né? Então ele vai estar mais fresco ainda a demissão dele, né? Devemos gravar aqui na quinta, a gente grava, né? Ele é demitido na terça, né? Não é nem necessariamente na terça, né? A gente nunca sabe quando vai ser essa reunião, mas vai ser muito em cima. O cara é demitido, logo um dia depois estamos gravando o programa com ele.
Janaína. Gostaria que você explicasse melhor. São 49 dias. Eu não entendi o confinamento. Vai ter, não vai ter? Tem, Vai mas... ter confinamento, mas em vez de ser 3, foram sempre 3 meses Tá, que eles ficavam entendi. no hotel confinados. Dessa vez o programa inteiro é gravado em 49 dias, aí a gente para e volta só na final, que é 2 meses depois, praticamente. Quando começa a ser gravado? Que dia começa a ser gravado? É setembro, aqui, eles podem falar isso? Não? Na primeira quinzena de setembro, porque o programa vai para ar na segunda quinzena. Nós vamos gravar bem em cima, nós vamos começar a gravar umas 2, 3 semanas antes só. Não, mas era 2 vezes por semana no ar também, então você precisa de uma frente de edição maior. E assim, para o público não faz, o público a única coisa que ele percebe de diferença é que as provas vão estar muito mais exigentes, né? Mas isso é natural por causa desse programa com veteranos do aprendiz, digamos assim. Agora, isso é mais uma coisa de gravação mesmo, que antes era gravado em 3 meses e agora vai ser gravado em 49 dias. Mais perguntas? Vocês sabem que dos convites que eu fiz aos aprendizes, muitos falavam, não, pelo amor de Deus, a Maria tal, mas eu não posso ficar 3 meses. Algum tem uma que virou mãe, não quer ficar longe do filho. Eu falei, não, calma, a boa notícia é o seguinte. Então, boa notícia em todos os sentidos, porque para nós é muito melhor para pressioná-los, para nós, até para mim, para eu gravar em 40, para todo mundo ficou mais prática a história, mas o melhor é para o editorial do programa, para o estilo do programa, porque nós vamos fazer coisas que eu não posso revelar agora aqui, que são pressão do tempo. A pressão do tempo é uma das coisas mais importantes que tem na hora que você vai tirar, vamos dizer assim, esses caras, né, ou avaliar os caras. Porque a ideia, nem posso falar só uma coisinha, a ideia é surpreendê-los, essa é a palavra, o tempo todo. Porque a vida nos surpreende. A gente planeja uma coisa assim e vira assado. Eu não planejava contar algumas coisas que estou contando aqui. Então, a vida nos surpreende o tempo todo. Então, isso é muito legal. E a gente retratar a vida real dentro do aprendiz é o que a gente mais quer. Tudo que você sofre lá fora, todos nós sofremos no dia a dia, é o que nós queremos trazer para esses caras quando eles menos esperam. Esses caras têm que ser surpreendidos, porque eles se sentem os PhDs em aprendiz. Eles já sabem, né? Teoricamente, aquele nervosismo inicial de me enfrentar numa sala de aula. Quantas vezes já viram aquela porta abrir? Acham. Agora, vem novidade para que eles quebrem a perninha deles, entendeu? Alguém recusou? Alguém que vocês chamaram e falaram, não vou, não quero ir? Teve algumas pessoas que a gente chamou que não puderam ir, mas todos são apaixonados pelo formato. Mudou a vida deles, e, por um sentido ou por outro, quem participou desse processo garante que a vida mudou. Uns chamam do MBA mais espetacular que já fizeram na vida, mais do que todos os anos de faculdade, mais do que qualquer coisa que eles passaram. Outros dizem que tiveram uma visão diferenciada da vida e passaram a agir de forma totalmente diferente depois do programa. Outros se animaram a empreender. Enfim, o que teve de pessoas assim, eu não conheço quase nenhum. Talvez eu não falei só com o Peter Collins, esse eu nunca conversei. Mas os outros todos que eu converso, vejo que realmente se impactaram de um jeito. Parece que é uma família aprendiz, é uma coisa muito louca a vida desses caras. E sempre propositivo, né? Todos, mesmo os que sofreram muito no programa, que saíram precocemente, viram coisas positivas na experiência. Alguns não puderam vir. Tem gente morando fora do Brasil. Tem gente que mora fora do Brasil e vai voltar para fazer o programa, isso também é muito legal. E tem gente que, eventualmente, está agora, tem gente que virou presidente da empresa, tem um que virou juiz. O cara é juiz, né? Nós até falamos com ele. E ele não pode vir, não vai largar a magistratura para voltar a ser aprendiz, aí ficou complicado. Então, a vida é assim mesmo, entendeu? Então, enfim, esses daí realmente não puderam. E todos estão bem? Dos 16 que voltaram, que estão no retorno, no aprendiz ao retorno, eles estão bem Eles profissionalmente? Estão muito animados. Todos eles, não tem nenhum desses que não tenha uma atividade, tem nenhum desempregado. Impressionante, os caras realmente estão... Agora, teve dificuldade, teve pessoas com que eu tive que falar com o chefe deles para pedir licença, para poder deixar... Porque os caras... Porque pensa bem, o cara que está topando isso, provavelmente larga o negócio. Se ele voltar para o negócio, é porque ele foi demitido. Mas, mesmo assim, as pessoas acham que vale a pena, porque só um vai ficar. 15 vão voltar para as atividades que eles tinham. E tem gente que pediu demissão, porque as empresas não deixaram. E eu fiquei super surpreso, porque eu falei assim... Mas você vai... Não, mas quanto você está ganhando? Estou ganhando... Pô, estava ganhando bem, né? Não os 20 mil que eu vou dar, mas a chance dele ganhar os 20 mil é 1 em 16. E o cara estava ganhando, sei lá, 15 mil, 14 mil por mês no emprego, em multinacional, e a multinacional falando, de jeito nenhum, você sair daqui, você não volta. Falei, então eu vou pedir demissão. Eu falei, pelo amor de Deus, isso não aumenta a minha responsabilidade. Vou te demitir do mesmo jeito. Falei, Esse é perigoso, então. Esse que pediu demissão. Não é muito perigoso. O arriscado. cara acredita tanto em querer participar e gosta tanto do formato e quer aparecer no formato e quer ter outra chance, acha que vai ganhar. Todos falam isso. Essa vez você não me escapa. Essa vez você não vai me demitir. Essa vez você vai ver o que eu vou fazer. Falei, bom, tá bom, vamos ver. Não, mas acredito para os outros participantes, um que pediu demissão Eu acho que cara isso é um perigoso. pouco... Não. Pode falar.
eu acho que é um pouco com todos isso, né? Ele está falando muito da exigência que ele vai ter com os aprendizes, mas eu acho que eles, entre eles mesmos, vai ter uma competitividade muito maior. Porque ele quer se provar, ele foi demitido, né? Que é uma coisa que deixa o cara abatido, né? E ele quer provar que ele é capaz e que não vai ser demitido novamente, entendeu? Então, eu acho que eles vão trabalhar em dobro, entendeu? E os perfis são diferentes, porque muitos são de vários programas diferentes. Não é que participaram juntos do programa, então eles também não se conhecem tão bem. Claro, sabem quem são uns aos outros. E tem alguns das mesmas temporadas, que também tem uma rivalidadezinha. Eles sempre tiveram, né? Tem gente lá que eu estou trazendo da mesma temporada que eu tenho certeza que não gosta do outro, mas é por acaso, não é porque por isso. Porque perguntou para mim, mas quem vai? Né? Eu falei, você vai ver. A fulano não, né? E eu tô quieto. E era o fulano. Miguel. Oi, Justus, aqui. Você começou fazendo esse reality show que estourou no início, você fez seu nome na televisão. E depois você foi fazer outras coisas. Você fez game show, você voltou para a Record fazendo um talk show. Eu queria saber quais são as nuances desse apresentador que fez coisas diferentes e o que daquele Roberto lá do começo ainda existe e o que não existe mais. Muito boa pergunta, sabia? Porque eu falei muito sobre isso, a gente conversa muito sobre isso. Porque eu comecei como um empresário fazendo televisão, né? E aí eu descobri que, de repente, eu aprendi bastante e acho que tinha um certo jeito para a coisa, porque televisão é uma coisa de timing, é uma coisa de ou você pega ou você não pega, não tem como forçar a natureza, né? E aí eu queria passar por outras experiências, porque eu queria ser um apresentador de televisão, ao mesmo tempo que eu sou empresário. Eu acumulei as duas coisas. Mas eu me apaixonei pela telinha, pela televisão, pelo estilo, por esse contato com o público, pela oportunidade de passar minhas ideias, uma série de coisas, né? Então, isso é uma coisa que virou uma paixão muito grande. Quando eu saí da Record por 2 anos, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de apresentador, de game show, né? Um game show muito inteligente na época, que era aquele 1 contra 100, que era muito legal de fazer. E o outro um game show mais de brincadeira, que era mais de sorte, de estratégia, etc., que era o Topa ou Não Topa. Ali eu consegui aprender o que eu queria aprender realmente para virar um apresentador de televisão, que é uma coisa que eu quero continuar sendo, porque é uma coisa que me fascina, que eu gosto muito. Eu tenho meu estilo, não estou dizendo que eu seja melhor nem pior do que ninguém, mas tenho um estilo de fazer televisão. Agora, um sonho antigo era ter um talk show, não era fazer o Aprendiz mais. Eu achei que eu saí no momento certo do Aprendiz, porque o Aprendiz estava no auge naquela época, né? Então, 6 temporadas, fazer outra vez, não era o que eu queria. Eu precisava de um tempo para mim, dentro da televisão, e precisava dessa experiência. E a Record me acenou com a volta do talk show, coisa que o SBT na época não me acenou. E essa casa que me formou, que me deu oportunidade, sabe, onde eu realmente aprendi a fazer televisão, foi aqui. Lá foi muito boa a experiência, mas aqui eu quis voltar para ficar um bom tempo ainda. E aí, com essa oportunidade de fazer um talk show, que sempre foi um sonho, eu falei, mas não quero fazer mais um talk show igual aos outros, eu quero fazer uma coisa diferenciada. E queira ou não, ninguém tinha feito ainda uma coisa que trata tão fortemente de temas e com uma diversidade tão grande. Quem tem chance de assistir o programa, vê, né, que o Ricardo dirige com maestria, por sinal, onde a gente tem uma oportunidade de discutir. Hoje à noite nós vamos falar sobre essas manifestações. Gravei ontem, vim domingo para a Record para gravar um programa que vai no ar no dia seguinte. Aproveitando temas quentes e frios, depende, você pode fazer uma coisa mais próxima, né? Nós vamos fazer um debate muito interessante, pena que nós temos que editar o debate, que nós tivemos quase 3 horas gravando ontem, com grandes jornalistas, né? E que nós vamos falar sobre a nossa opinião, a nossa visão sobre o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Então, esse tipo de oportunidade eu sempre quis ter, porque isso me dá a chance de externar conteúdo, de aprender sobre temas e fazer um trabalho bacana. Agora, você imagina quando a Record acena com a volta de um programa que eu parei de fazer em 2009. Já deu para refrescar, e o público exigindo, e a pressão muito grande, toda vez, eu adoro o seu programa, mas bem que você podia voltar com o Aprendiz. Não, isso é sempre assim, né? Nas ruas é uma pressão muito grande, e é uma oportunidade comercial para a Record interessante, voltar com o programa, é um programa que sempre agregou bastante. Quando eu vejo o tema de universidade, quando eu vejo empreendedores falando que começaram seus negócios baseado em coisas que aprenderam no Aprendiz, uma verdadeira cartilha de coisas que acabaram acontecendo no programa, que passou uma coisa muito interessante para as pessoas, eu falei, não, estou entusiasmadíssimo de voltar com essa história, porque acho que vai ser muito interessante, num momento como esse, para o Brasil, inclusive, um programa como esse voltar para o ar. Né? A gente vê muita coisa no ar que não agrega muito, né, na cultura e não agrega muito na informação para as pessoas, né, com todo o senso crítico que a gente tem que ter. Né? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que deixa a desejar. Acho que esse programa volta para a grade para trazer uma coisa muito interessante para a família brasileira como um todo. Surpreendam-se o quantas crianças e adolescentes assistem o Aprendiz. É impressionante. Nós nunca imaginamos, na época, que um programa de negócio fosse atrair um público, uma gama tão grande de pessoas. Então, é isso. Gente, o Roberto, o Zé Amâncio, o Ricardo e o Arapinha ficam à disposição de vocês para qualquer outra informação.
Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Eu gostaria especialmente de agradecer a possibilidade que a gente ofereceu aqui e quis fazer de uma simulação de uma reunião com o Roberto. Eu acho que eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Acho que foi bem intenso. A gente sentiu um pouco aqui do que a gente vive em O Aprendiz. E eu gostaria de agradecer a todos vocês a forma gentil, como sempre falam da Record e dos nossos produtos. E Aprendiz volta em setembro. O retorno de Aprendiz na segunda quinzena de setembro, não é, Roberto? Muito obrigado mais uma vez. Vocês não estão demitidos, vocês estão muito admitidos na nossa vida. Obrigado, gente.